E o entrevistado de hoje é o candidato ao Senado da República, Paulo Rocha. E nós já temos a nossa primeira pergunta. Boa tarde, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o espaço. Ok, então vamos logo à primeira pergunta. Nós temos um contador de tempo que já começou e nós temos 10 minutos para esta entrevista. Bom, o senhor teve a sua candidatura ao Senado indeferida, né, pela Justiça. Em que pé está a sua candidatura hoje? Ela continua e em que instância recursal ela se encontra? Olha, primeiro é fundamental a gente dizer que eu, inclusive, ajudei a aprovar esta lei. Eu sou a favor da lei, sou a favor da transparência política e sou a favor do combate à corrupção no nosso país. A minha candidatura, esta questão dessa lei, a discussão sobre ela é a questão da constitucionalidade. Então tem uma divergência entre os próprios entendimentos do saber jurídico. Aqui no TRE nós ganhamos, né? E no TSE foi indeferida. Portanto, quem vai decidir essa questão é o Supremo Tribunal Federal e eu estou tranquilo porque eu tenho confiança e acredito que o Supremo Tribunal Federal vai dar pela inconstitucionalidade porque não pode retroagir leis que possam prejudicar o cidadão. Tem aquela questão de se a lei vale antes ou depois de sua promulgação, é isso? Na verdade, são dois artigos da Constituição. Um que trata da retroatividade, portanto é esta que não pode retroagir para prejudicar, e a outra é a questão da aplicabilidade, que é o seguinte, a Constituição diz que qualquer lei eleitoral só pode valer um ano antes ou depois das eleições. É aquela regra simples, não pode mudar as regras no meio do jogo. Portanto, a minha candidatura está firme, vamos continuar até o dia 5 horas de 3 de outubro, quando terminará a hora de você votar. E com certeza a minha candidatura é uma candidatura já vitoriosa. Candidato Paulo Rocha, mas em que instância isso está hoje? Em que situação? Corre o risco, por exemplo, do eleitor votar no senhor e talvez não venha a ter a sua homologação? Absolutamente. É isso, inclusive, que estão tentando colocar dúvida na cabeça do eleitor. A minha candidatura está firme, vai até o fim, vou ser eleito e vou ser o senador da República, porque eu sei que você vai escolher o melhor para o Pará. Ok. Se confirmarem aí as pesquisas de intenção de voto ao Senado, o senhor deve ser eleito junto com Jader Barbalho. E a pergunta que todo mundo faz é como vai funcionar esta relação do Estado com o governo federal, que deve ter eleitos aí Dilma Rousseff e Michel Temer. No caso, PT, PMDB. Como vai funcionar esse relacionamento? Olha, as intenções, as pesquisas, elas mostram o momento e as intenções. O paraense está demonstrando realmente este o rumo. Hoje, está claro que o melhor para o Pará, para poder fazer valer a sua força perante o governo central, o governo federal, o que é que funciona hoje no país? O que é que colocou o país para funcionar com as condições que hoje o país está crescendo, se desenvolvendo, gerando emprego, gerando oportunidade para todos? Quem foi que colocou esse país neste caminho certo? Foi Lula. E com o apoio de uma coalizão política de vários partidos, mas a principal coalizão política, a principal aliança é PT e PMDB. Aqui no Pará, o Pará também tem que seguir esse caminho. E a melhor representação política hoje para o Senado Federal, para que o Pará possa valer a sua força econômica, a sua força da sua riqueza, é a melhor representação para o Senado. E qual é a melhor representação? É o que as pesquisas estão indicando. É Paulo Rocha e Jader Barbalho para ser o senador da República do nosso Estado. Então, não há uma melhor representação política, por causa exatamente, o Pará tem que se fazer valer com a força política que tem. E a melhor força política é isso que as pesquisas estão dando. Não tenho dúvida nenhuma que o paraense está correto e está no rumo certo, como o Lula encaminhou o Brasil. Durante o período eleitoral, nas campanhas, até antes um pouquinho se discutiu muito a questão da divisão do Estado, de seus vários aspectos e questões foram posicionadas com relação a isso. Qual a sua opinião como se eleito senador? Olha, eu sou a favor que haja o plebiscito. O povo tem que ser consultado. Acho que quem melhor tem autoridade para dizer isso é se o paraense aceita a redivisão ou não. Eu, pessoalmente, sou contrário, né? No entanto, eu sou a favor que possa
ter o plebiscito para que o nosso povo possa ser ouvido e ser opinado no seu processo de desenvolvimento, no seu processo de... Hoje, eu diria que esse debate, ele pode ser adiado, uma vez que o país está crescendo, está se desenvolvendo, o Pará também está crescendo, está se desenvolvendo. Hoje nós temos governo que pensa o Estado como um todo. Então, esse debate está fora do tempo, no entanto, eu sou a favor do plebiscito. É porque ainda não se definiu de que forma isso pode funcionar, se é um plebiscito local para aqueles que estão interessados realmente, ou se é para todo o Estado. A lei hoje é clara, hoje a lei é clara. Todo o Estado deve ser consultado. Então, todo mundo vai opinar se aceita ou não aceita. Tem o setor, a parte que quer se emancipar, tem o direito de se posicionar. Mas aqueles também que fazem parte do Estado como um todo, têm que opinar se aceita ou não a divisão. A questão do Estado, que é um grande produtor, se fala muito da questão, por exemplo, de Belo Monte. Qual o seu posicionamento a respeito dessa energia? Uma vez que, segundo estudos do Ministério Público Federal, hoje o paraense, apesar de ser um dos maiores produtores de energia, o Pará, no caso, o Estado todo produz energia para todo o Brasil, paga uma das energias mais caras aqui na nossa região. Com Belo Monte, isso vai acontecer? Qual o seu posicionamento nesse aspecto? Não, acho que o centro do debate sobre essa questão é a questão ambiental, a questão dos impactos ambientais. Nós temos uma experiência negativa sobre essa questão, que foi a época da construção de Tucuruí. Por isso que a preocupação, e está correta a preocupação disso. Mas hoje, com a evolução da tecnologia, com a evolução da ciência e com a própria experiência de manejos, nós temos formas hoje de implantar grandes projetos na Amazônia, no caso do Belo Monte, capaz de assegurar a exploração da nossa natureza, mas respeitando a questão ambiental. Então, o Pará tem que usar todas as suas energias, as suas riquezas, para poder ajudar o país a se desenvolver, e isto, inclusive, serve como um poder de barganha. O Pará está no contexto nacional, nas condições das suas riquezas. Então, eu sou a favor do Belo Monte, lutei por ele, e o Lula vai deixar começado a construção, porque as instalações já estão começando a funcionar. Ok, candidato, agora para finalizar essa rodada de perguntas, nós queremos saber, todos querem saber, com relação à sua proposta como senador representando o Estado do Pará. Olha, primeiro, o Pará é um estado muito rico, que tem muitas riquezas, e, portanto, o Pará ele tem que estar inserido no contexto nacional, no desenvolvimento nacional, nas condições dessa força e dessa riqueza. Mas, para isso, é preciso ter força política, né? E o Senado, ele cumpre esse papel, o senador cumpre esse papel. Então, a grande tarefa hoje nossa é ter, primeiro, força política perante o poder central. A segunda questão é continuar enfrentando os desafios que nós temos no Pará. O que nós precisamos? De mais infraestrutura, de mais investimento na infraestrutura. Então, nós temos que brigar pelas nossas estradas, trazer as ferrovias para cá, que é fundamental, e avançar na questão das hidrovias, que é o nosso caminhos naturais, valorizando os nossos rios e diminuindo o custo das nossas exportações, diminuindo os custos do nosso transporte. Por outro lado, interiorizar a questão do ensino superior é fundamental para a qualificação também dos nossos jovens do interior, para poder ocupar os espaços com melhor qualificação da geração de emprego nos grandes projetos que estão colocados aí. A terceira questão é dotar o Estado de condições para melhorar a produção agrícola, principalmente a partir da pequena produção, a mecanização, e estruturar uma vocação importante que começou no governo Lula e no governo da Ana, que é a questão da pesca e da piscicultura. Outro setor importante para alavancar o desenvolvimento a partir da pequena produção. E a outra questão é brigar para que as escolas técnicas propostas pelo governo da companheira Dilma cheguem nas várias regiões, conforme as regiões. Por exemplo, tem a questão do reflorestamento, tem a questão da indústria do leite no Marajó, por exemplo, aproveitar todo o potencial do queijo. Nós temos a questão do agronegócio para o sul do Pará, nós temos a questão da mineração na questão de Parauapebas e Marabá, nós temos a pequena produção nas várias regiões, a questão da pesca. Então, são escolas técnicas que estejam vinculadas à vocação de cada região.
Então eu acho que nós temos muito para avançar e o Pará sendo bem representado com 2 senadores, com força política, que vamos avançar e trazer muitas coisas para o nosso Estado se desenvolver. O Estado só precisa de grandes investimentos para poder se desenvolver. Ok, você acabou de ver aqui o posicionamento do candidato, não é, ao Senado, Paulo Rocha. Nós temos aí pouco mais de 1 minuto para as suas considerações finais. Chamar a atenção de 2 coisas. Primeiro, o Pará é um estado rico, forte, tem potencial de se desenvolver e resolver todos os nossos problemas. Para isso, é preciso estar bem representado lá no Congresso Nacional e perante o governo central com força política. Para que o quê? A gente adquira uma boa correlação de força e no poder de barganha com os paulistas, com os gaúchos, com os mineiros, com os cariocas, com os baianos, a gente possa estabelecer políticas capazes de ser agregada no contexto, principalmente aqui na nossa região. Aí o Pará vai desenvolver-se, vai crescer e resolver todos os seus problemas. E a segunda questão é dizer o seguinte: eu ando de cabeça erguida no meu estado e no meu Brasil, porque eu tenho a maior satisfação e o maior orgulho de ter participado de uma história, de uma luta, junto com Lula, que foi a nossa geração, o governo Lula, que colocou o país no caminho certo. E o Pará tem que continuar nesse rumo. Portanto, vote no senador Paulo Rocha. Obrigado, senador, pela sua participação. Portanto, mais um candidato que participou aqui da rodada de entrevista do seu Barra Pesada.